Preparem-se, apaixonados por futebol, para um embate da Liga Portugal repleto de possibilidades e emoções. Esta quinta-feira, a icónica Catedral da Luz recebe um duelo entre o gigante Benfica e o sempre aguerrido Gil Vicente. À primeira vista, a história pinta um quadro claro. O Benfica tem dominado este confronto, especialmente no seu reduto, garantindo a vitória em quase todos os encontros. Mas eis a reviravolta eletrizante e um ponto crucial para os apostadores. O Benfica encontra-se preso numa desafiante série de 3 jogos sem vencer no seu próprio estádio. Por outro lado, o Gil Vicente atravessa um momento de forma espetacular, tendo triunfado em 2/3 dos seus 6 primeiros jogos, entregando consistentemente um verdadeiro espetáculo de menos de 2,5 golos na Liga. A questão impõe-se: a supremacia histórica do Benfica vai prevalecer ou poderá o Gil Vicente aproveitar esta oportunidade de ouro para agravar os problemas da equipa da casa? E talvez mais intrigante para o apostador mais atento, conseguirão eles estender a sua impressionante série de jogos com poucos golos? Vamos desvendar os dados. O Benfica deverá apresentar-se numa formação agressiva em 4-3-3, desenhada para um jogo ofensivo pelas alas e passes de ruptura precisos. Possuem finalizadores exímios e uma inegável capacidade no jogo aéreo. No entanto, um calcanhar de Aquiles significativo reside nos erros individuais, nas suas dificuldades em evitar oportunidades do adversário e numa preocupante incapacidade de segurar consistentemente uma vantagem. Em contraste, o Gil Vicente deverá optar por um esquema tático em 4-2-3-1. O seu arsenal inclui poderosas bolas paradas ofensivas, contra-ataques fulminantes e brilhantismo individual na criação de oportunidades. Contudo, falham visivelmente na manutenção da posse de bola e na defesa contra os próprios contra-ataques. Este xadrez tático prepara o palco para um duelo fascinante: o ataque incessante pelas alas do Benfica contra os contra-ataques oportunistas do Gil Vicente. A perspectiva de aposta aqui é intrigante. Ambas as equipas exibem fragilidades defensivas acentuadas, sugerindo valor potencial nos mercados de golos, apesar da tendência geral do Gil Vicente para jogos com poucos golos. Agora, para a questão crucial do plantel: quem está disponível e quem está de fora? O Benfica enfrenta desafios com ausências importantes, nomeadamente Bruma e Alexander Bá, ambos afastados por lesão. No entanto, a esperada estreia titular do jovem Luquebaio, após uma entrada em jogo impactante vindo do banco, poderá injetar a tão necessária faísca no seu ataque. Mas eis um ponto crucial para os apostadores terem atenção: Barrenechea está em risco disciplinar, já no limite com vários cartões amarelos. Mais um cartão aqui e falhará um jogo vital, um risco tangível. Quanto ao Gil Vicente, embora também lide com algumas preocupações de lesão, o regresso crucial de Mutombo reforça significativamente as suas fileiras defensivas. Na frente, a sua estrela indiscutível, Pablo, está em excelente forma e pronto para liderar o ataque, sendo a sua presença absolutamente vital para qualquer sucesso dos visitantes. Considerem como estas ausências e regressos individuais poderão mudar o ímpeto do jogo. Olhando para a tabela classificativa, ambos os clubes desfrutaram de excelentes inícios de época. O Benfica ocupa a respeitável 3ª posição com 14 pontos, enquanto o Gil Vicente segue-os de perto na 4ª posição, a apenas 1 ponto, com 13. Mas para aqueles que procuram uma vantagem nas apostas, é aqui que a situação se adensa significativamente. A forma caseira do Benfica revela um padrão intrigante de uma única vitória e 2 empates suados até agora. Contraste isso nitidamente com o seu registro impecável fora de casa, 3 vitórias dominantes, uma campanha perfeita como visitante. As exibições do Gil Vicente fora de casa são igualmente, se não mais, impressionantes. 2 triunfos e um empate meritório, tudo isto mantendo a sua baliza impecavelmente inviolada em cada um desses jogos fora de casa. O Benfica normalmente dita o jogo, dominando a posse de bola e as estatísticas de passe, enquanto o Gil Vicente, em nítido contraste, prioriza a eficiência sobre o volume, com menos remates à baliza. Curiosamente, o Benfica tem uma média de mais cantos por jogo, um detalhe que poderá oferecer valor em mercados específicos se o jogo seguir um padrão previsível de domínio da equipa da casa. A trajetória de desempenho recente do Benfica pinta um quadro vívido, embora preocupante. A sua forma caseira está inegavelmente a fraquejar.
Nos seus últimos 3 encontros da Liga na icónica Catedral da Luz, tropeçaram em 2 empates frustrantes e até sofreram uma derrota tangencial na sua campanha da Liga dos Campeões. Pensem nisto por um momento. Empates a 1 golo contra Rio Ave Santa Clara, com ambos os jogos da Liga vê-los com o resultado em 0-0 ao intervalo. A sua única vitória em casa durante este período foi um triunfo sofrido por 1-0 na qualificação para a Liga dos Campeões. No entanto, fora da Luz, a narrativa é completamente diferente, ostentando 2 vitórias convincentes como visitante. Esta nítida dicotomia entre as suas exibições em casa e fora grita inconsistência, apresentando um dilema fascinante para quem avalia as suas chances neste confronto. Em nítido contraste, o Gil Vicente está absolutamente em chamas de confiança. Triunfaram em 2/3 dos seus últimos 6 jogos, com a sua única derrota a surgir contra um verdadeiro colosso, o Porto. Mas o que realmente os distingue e oferece um padrão de aposta claro é a sua forma impressionante fora de casa. Conquistaram 2 vitórias e um empate meritório nos seus últimos 3 jogos da Liga como visitantes. E aqui está o ponto-chave. Eles, inacreditavelmente, não sofreram um único golo fora de casa em nenhum desses jogos. Esta corrida incrível inclui uma conquista monumental por 1-0 sobre o Braga. Uma tendência consistente emerge. Muitas vezes lançam-se na liderança ao intervalo nas suas vitórias fora de casa ou, no mínimo, mantêm-se firmes num empate a 0 nos primeiros 45 minutos. Este granito defensivo fora de casa não é apenas uma vantagem, é uma declaração de intenções que não pode ser ignorada ao avaliar o mercado de golos. Agora, vamos dissecar as estatísticas de golos, uma mina de ouro para os apostadores astutos. O Benfica tem uma média de aproximadamente 1,7 golos por jogo, mas em casa, este número cai surpreendentemente para pouco mais de 1 golo, enquanto sofre um número semelhante. O Gil Vicente, no entanto, opera com muito mais parcimónia defensiva, marcando cerca de 1,2 golos por jogo, mas sofrendo uns verdadeiramente minúsculos 0,3 golos no total. E aqui está a percepção verdadeiramente surpreendente e que muda o jogo. Nos seus jogos fora de casa, o Gil Vicente sofreu 0 golos. Isto não é apenas uma estatística, é uma tendência monumental que sugere uma imensa resiliência defensiva como visitante. A taxa de vitórias caseiras recente do Benfica é de apenas 1/4, com metade dos seus jogos a terminar em empates frustrantes. Enquanto isso, o Gil Vicente celebrou a vitória em 2/3 dos seus jogos recentes, indicando claramente uma equipa cheia de confiança e exibindo uma forma atual vastamente superior. Hora de uma lição de história crucial, e isto lança uma reviravolta fascinante na nossa análise. O Benfica possui um registro absolutamente imaculado contra o Gil Vicente nos seus confrontos diretos recentes, saindo vitorioso em todos os 6 encontros anteriores. Este domínio histórico inclui resultados expressivos, como uma goleada por 5-1 e um triunfo por 3-0 em casa. Além disso, o Benfica impôs consistentemente o seu controle cedo, liderando ao intervalo em 5 desses 6 confrontos. Isto pinta um quadro vívido de uma equipa que o Gil Vicente historicamente considerou simplesmente intransponível. A média de golos marcados pelo Benfica nestes confrontos é de uns substanciais 3,2, enquanto o Gil Vicente conseguiu uns parcos 0,7. A grande questão para os apostadores: esta superioridade histórica enraizada superará as atuais dificuldades caseiras do Benfica e a incrível solidez defensiva do Gil Vicente? Este choque de narrativas é verdadeiramente cativante. Aprofundando a análise de golos nos confrontos diretos, revelam-se padrões ainda mais intrigantes para o apostador perspicaz. O Benfica aprecia claramente marcar contra o Gil Vicente, particularmente quando joga no seu reduto. Marcaram uns impressionantes 11 golos em casa contra o Gil Vicente na memória recente, em comparação com 8 quando jogaram fora. Crucialmente, uma parte significativa destes golos chegou no período inicial, com o Benfica a registar meia dúzia de golos na primeira parte em casa. O Gil Vicente, por outro lado, tem tido imensas dificuldades em encontrar o caminho para a baliza contra o Benfica, especialmente na primeira parte quando joga fora, onde marcou absolutamente 0 golos. Este modelo histórico aponta para um potencial do Benfica marcar cedo e com frequência. No entanto, este contraste marcante com o atual e inabalável registro defensivo do Gil Vicente, particularmente fora de casa, cria um ponto de tensão monumental para este confronto. O passado vai repetir-se ou a forma atual ditará o resultado? Agora, olhemos para cima, literalmente, para a altura.
O Benfica possui uma vantagem aérea perceptível em várias zonas críticas. O seu guarda-redes é 5 cm mais alto que o do Gil Vicente e os seus médios ostentam uma notável vantagem de 7 cm em média. Até os avançados do Benfica possuem uma vantagem de 3 cm. As alturas dos defesas, curiosamente, são bastante equilibradas. Dado que ambas as equipas orgulhosamente listam os duelos aéreos como uma força, a altura superior do Benfica no meio-campo e entre os postos poderá muito bem proporcionar uma vantagem crucial. Isto torna-se particularmente pertinente na conquista de cabeceamentos vitais e na defesa dessas perigosas bolas paradas, uma força conhecida do jogo ofensivo do Gil Vicente. Poderá isto ser um fator de desequilíbrio silencioso nas situações de bola parada? Mudando o nosso foco para as idades médias das equipas, encontramos uma lacuna geracional significativa? Não particularmente. Os defesas e avançados do Benfica rondam os 24 anos, com o motor do meio-campo um ano mais experiente, com 25. O Gil Vicente apresenta uma linha defensiva ligeiramente mais velha, com 26, mas compensa com um meio-campo mais jovem, com uma média de 22. Isto significa que ambos os plantéis apresentam uma mistura bastante equilibrada de exuberância juvenil e experiência consolidada em posições-chave. Portanto, é justo concluir que as disparidades de idade são improváveis de ser um fator tático ou físico decisivo na definição do resultado deste encontro de alto risco. Quando aprofundamos as classificações individuais dos jogadores por posição, emerge uma narrativa fascinante. Os defesas e médios do Benfica recebem consistentemente classificações mais altas do que os seus homólogos do Gil Vicente, sinalizando desempenhos mais fiáveis e impactantes nessas áreas cruciais. No entanto, é aqui que o Gil Vicente realmente brilha. Possuem um guarda-redes notavelmente melhor classificado, um verdadeiro maestro na defesa de remates e os seus avançados coletivamente detêm uma ligeira vantagem nas classificações. Esta análise estatística alinha-se perfeitamente com o que temos visto em campo. O Benfica provavelmente pretende dominar através de uma defesa robusta e controle do meio-campo, enquanto a estratégia do Gil Vicente assenta numa última linha de defesa excepcional e num jogo ofensivo eficiente e incisivo. Esta justaposição sustenta perfeitamente a sua forma atual, enfatizando seu forte núcleo defensivo e o perigoso talento para o contra-ataque. Agora, para os criativos, os que mudam o jogo. Pelo Benfica, todos os olhos estarão, sem dúvida, em Vangelis Pavlidis, o seu ponta de lança, liderando tanto nos golos como nas assistências cruciais. Na defesa, o indomável Nicolás Otamendi permanece um titã aéreo, vencendo inúmeros duelos e ancorando a linha defensiva. Do outro lado do campo, pelo Gil Vicente, Pablo é o seu coração criativo e ofensivo indiscutível. Ele não só lidera a equipa em golos, mas também domina os duelos aéreos e tem repetidamente conquistado prémios de homem do jogo. Crucialmente para os apostadores táticos, ele também é um mestre em provocar faltas em zonas perigosas. Apoiando, Luís Esteves é fundamental para entregar passes-chave e assistências, destacando a sua proeza ofensiva coletiva. Antecipem que Pavlidis e Pablo sejam absolutamente centrais nos planos ofensivos das suas respectivas equipas, com as suas batalhas individuais potencialmente a decidir o jogo. Virando a moeda, vamos identificar jogadores que poderão estar sob o escrutínio do árbitro, uma consideração vital para os mercados de cartões. Richard Rios, do Benfica, é um frequente cometedor de faltas e Enzo Barrenechea, um verdadeiro imã de cartões amarelos, já acumulou 5 admoestações. Alarmantemente, ele também está entre os jogadores mais frequentemente ultrapassados por dribladores. O defesa Amar Dedic já viu vermelho esta época, um claro sinal de alerta para o potencial de erro individual. Pelo Gil Vicente, Facundo Caseres e Mohamed Bamba contribuem com a sua cota-parte de faltas. E aqui está uma percepção fascinante. O seu talismã, Pablo, apesar do seu brilhantismo, também comete um número notável de faltas e já acumulou 4 admoestações. Isto significa que até o seu jogador-estrela terá de pisar com cuidado, pois um lapso momentâneo pode sair caro, potencialmente abrindo um ângulo de aposta único em apostas de cartões individuais. Vamos identificar precisamente quando os golos tendem a surgir. O Benfica exibe um ritmo de golos concentrado logo antes e depois do apito do intervalo, especificamente entre os 40 e os 70 minutos. São inquestionavelmente lentos a arrancar, registando um único golo nos primeiros 10 minutos desta época.
Crucialmente, e este é um ponto significativo para as apostas ao vivo, o Benfica mostra uma preocupante vulnerabilidade no final dos jogos, tendo sofrido 3 golos nos últimos 10 minutos mais os descontos esta época. O Gil Vicente, espelhando o Benfica de algumas formas, também encontra o caminho para a baliza por volta dos 40 aos 50 minutos. Mas aqui está a estatística verdadeiramente impressionante e que se destaca. O Gil Vicente sofreu apenas 2 golos ao longo de toda a época e, ainda mais incrivelmente, sofreram absolutamente 0 golos após a marca dos 50 minutos. Isto não é apenas uma tendência, é um testemunho da sua inabalável fortaleza defensiva à medida que o jogo avança, criando uma dinâmica fascinante para quem considera apostas no momento dos golos ou nos totais da segunda parte. Finalmente, vamos aprofundar as estatísticas sazonais de golos mais-menos para ambas as equipas, um dado que pinta um quadro incrivelmente revelador para os apostadores perspicazes. Para o Benfica, os seus jogos são praticamente uma garantia de golos, com cada um dos seus jogos esta época a haver pelo menos um golo e uns notáveis 83% com mais de um golo. No entanto, e isto é crucial, os seus jogos raramente se transformam em festivais de golos, pois cada jogo permaneceu abaixo dos 3,5 golos no total. Isto sugere um padrão de golos, sim, mas tipicamente não excedendo 2 ou 3 por encontro. Agora, preparem-se para os números do Gil Vicente, porque é um universo completamente diferente. Os seus jogos são incrivelmente apertados. Uns impressionantes 100% dos seus jogos terminaram com menos de 2,5 golos, o que significa que nenhum dos seus jogos esta época teve 3 ou mais golos. Esta consistência fenomenal sublinha inequivocamente a sua filosofia incrivelmente defensiva, ou talvez uma dificuldade em encontrar consistentemente o caminho para a baliza, levando a jogos com poucos golos de forma fiável. Assim, enquanto os jogos do Benfica muitas vezes flertam com 2 golos, os do Gil Vicente estão esmagadoramente destinados a terminar em 1-0 ou 1-1. Este nítido contraste oferece um caminho claro para aqueles que visam o mercado de golos.